a questão metropolitana, que também foi falado pelo Nabil e pela professora Marta, considero fundamental. Acho que a gente também precisa arrumar um jeito de responder, de resolver, porque lá no Jardim Romano, que o pessoal está fazendo um trabalho lá enorme, né? O Rio Tietê, ele divide duas cidades, São Paulo e Guarulhos, né? E eu não sei se o esforço que está sendo feito de um lado também está sendo feito do outro, né? E aí, certamente, ou a gente vai ter uma migração indesejável, ou a gente vai ter uma distorção, né, com apenas um rio de distância. Como contribuir? Eu acho que, João, já tem uma contribuição natural, porque na medida que vocês dão essa oportunidade para a gente debater e apresentar as ideias, né, e eu estou vendo que o nível está sendo excepcionalmente alto, esses conceitos todos, que certamente todos aqui dessa sala estão muito mais à frente da média da população em termos de conceitos, né, e eles precisam ser disseminados. Porque os vereadores, como o nobre vereador Nabil, eles só vão tomar essas decisões de fazer as leis se a população, né, se a sociedade quiser que elas sejam feitas assim, né. Eu falo até para o meu filho, cuidado que tudo que você quer você consegue, né, porque às vezes ele me provoca. Mas, então, vocês têm que disseminar isso tudo, porque a população, por falta de conhecimento, não tome decisões erradas e depois pague um preço. Eu achei muito interessante, para finalizar, a questão dos conjuntos habitacionais, né? Eu também acumulo lá presidente da Coab, e eu fiquei na dúvida quando você falou. Acho que realmente vou perder mais uma noite de sono pensando nesse assunto, mas vou dar um dado. Lá em Cidade Tiradentes, a gente tem um grande número de inadimplentes e tal. A gente fez um programa de renegociação que, graças a Deus, ontem atingiu, de novembro para cá, 10 mil adesões de pessoas que não pagavam, enfim, estavam irregulares e aderiram ao plano. E desses 10 mil, 80% não são mutuários originais. Então, eu até concordo com você do ponto de vista que hoje a Cidade Tiradentes é uma região que era talvez uma das piores da cidade, bastante razoável. Hoje a gente tem uma qualidade de vida lá bastante razoável, não tem emprego, como foi dito também, né? Tem uma pequena área lá próxima que tem um pouco de emprego, uma densidade de empregos um pouquinho maior, mas, em geral, o grande problema ainda é o deslocamento, a mobilidade. Mas o bairro em si é bem razoável, né? Porém, isso, num primeiro momento, foi distorcido, né? Quer dizer, num primeiro momento, talvez, que não tinha essa qualidade de vida, essa infraestrutura, etc., que foi a reboque, né, do conjunto habitacional. Me lembro que Itaquera eu estava na faculdade, eu fiz graduação na Poli. E eu fui visitar a obra de Itaquera, eu me formei em 81, então Itaquera é de 79, por aí. Não tinha nada lá, tá certo? Era o fim do mundo. Hoje Itaquera é ótimo, né? Vamos fazer até o estádio do Corinthians. Bom, vai cair um pouco a qualidade lá de Itaquera, mas, enfim. Então é isso. Obrigado pela... Não, eu sou corintiana, que eu tenho vergonha de falar. Tá. Bom, eu queria só dizer para o João, que você perguntou como colaborar, que vão haver novas discussões. A Prefeitura está agendando várias reuniões. Quantas? 17? O Conselho, desculpe. Não, mas o Conselho com o apoio da Prefeitura. Umas 17 reuniões que ocorrerão no mês de novembro. Vão ser algumas na região norte, outras na sul, outras na oeste e outras na leste. Ainda nós não temos a agenda fechada, mas seguramente vão entrar no site, essa agenda vai para o site e você vai poder participar, né, também dessas reuniões, se você gostar, e seria muito bom. Cândido. Marta e Ricardo, né? Aliás, Beth. Não, eu entendo que a bacia hidrográfica serve para você urbanizar favelas ou localizar ao longo de um fundo de vale, porque pode ser que elas tenham acontecido pela lógica que eu disse, né, dos lojadores terem deixado aquilo como área pública que foi invadida posteriormente. Enfim, é uma lógica de estruturação urbana. E, o fundo de vale
calhou de ser o lugar onde os loteadores doaram. Então, tem uma lógica hidrográfica, não é? Sem dúvida. Mas, do ponto de vista do planejamento, ela serve fundamentalmente para você definir o saneamento básico, né? Se você for fazer drenagem, tem que seguir a lei de Newton, quer dizer, as águas de chuva seguem a lei de Newton. Água e esgoto, o esgoto, né, segue a lei de Newton. Então, você tem que usar a bacia hidrográfica para esse planejamento de drenagem, sem dúvida. É essencial. Agora, para o planejamento da proximidade dos equipamentos públicos, e principalmente dos empregos, aí muda. E eu acho que é mais importante isso, né, do que para o planejamento da cidade, essa questão da proximidade do emprego, da mobilidade urbana, é isso daqui deve ser o fundamental para você pensar a estrutura urbana, pensar a localização da moradia no espaço da cidade. Então, aí tem que ter essa outra lógica da estruturação. Aí lembraria, e a Beth França conhece muito bem, o plano de Perus, né? O plano lá, o plano de bairro de Perus, que detalhou o plano regional, né? Esse plano de bairro de Perus, ele entrou fundo nisso. E ali a gente viu, vou lembrar o Jardim da Conquista, você vê o Jardim da Conquista que tem lá, que é um loteamento de origem irregular, agora está regular. Não, mas a origem é irregular. Então, nessa irregularidade da origem, o cara lá que loteou, ele botou a via de Espigão como sendo a via avenida, que chamam de avenida, é uma via estreitinha, mas é a que estruturou o Jardim da Conquista. E surge aquelas vias paralelas a essa avenida central que descem para os fundos de vale. Então, e no fundo de vale tem favela. Lembra? Tudo isso está lá, expresso em Perus. Então, eu queria aqui propor isso, que no plano de bairro, vocês colocassem, no plano de habitação, vocês colocassem o plano de bairro como um instrumento de detalhamento dessa inserção do assentamento precário na cidade. Eu acho que todos aqui concordamos com isso, né? É um esforço que tem que ser feito de planejamento, porque, claro, que complica o planejamento no seguinte sentido: você está lá estudando o assentamento precário. As vagas de escola, vagas de creche. Muitas vezes você pode usar a escola que está ali no bairro do lado. Eu fiz isso no Jardim São Carlos, aqui na Zona Leste de São Paulo. Podia usar uma escola que já tinha lá pronto. Surgiu um conflito, né? Esses moradores que usavam essa escola já há muito tempo, tinham um padrão de renda um pouco mais elevado, tinham que aceitar a favela que se inseriu do lado, aceitar aquele aluno favelado, imagine só, um aluno perigoso, sei lá, todo esse preconceito que se tem em torno dessa situação social. Aí teve que se trabalhar a diretora da escola para que ela convencesse a comunidade que seria muito bom que esses alunos fossem integrados nessa escola. E aí você tem aí, vamos dizer, toda uma problemática de inserção social que é trabalhada melhor na hora que você não isola o assentamento precário da cidade e do seu entorno. Então, nós temos que costurar essa relação, e o plano de bairro, então, me parece um instrumento essencial para conseguir isso. E aí vem a questão da cidade educadora. O Ricardo, que lembrou muito bem, que precisa desenvolver a consciência coletiva, especialmente quando chega na Câmara. A Câmara, a gente vê o nível de ignorância urbanística se expressa na Câmara de um modo terrível, né? É muito difícil você conseguir conversar com o vereador nos termos que nós estamos conversando aqui. Quer dizer, ele tende a não entender, né? O nível de compreensão dele é muito baixo. E vem da nossa democracia. Quer dizer, não podemos... Temos que conseguir levantar esse nível, é um problema de educação. Então, como é que a gente insere a questão da educação na questão da cidade? Então, existe já um movimento, nascido em Barcelona, chamado Cidade Educadora. Então, esse movimento visa justamente isso, colocar a cidade como reflexão nas escolas. Hoje, o que está acontecendo, através do currículo, os parâmetros curriculares nacionais, é que o meio ambiente já entrou. Mas o meio ambiente entra, assim, a questão climática mais ampla. Não está entrando o meio ambiente urbano como nós estudamos aqui nessa faculdade. Então, nós temos que fazer com que entre essa questão da estruturação urbana. As pessoas precisam compreender como é que a cidade se estrutura, se constrói, os conflitos que surgem. É isso que explica tudo isso que nós estamos aqui debatendo. Então, eu proponho que vocês, então, também adiram a esse conceito de cidade educadora. É muito parecido com a ideia do Paulo Freire, né, de estudar o meio ambiente, você partir do meio ambiente de vida
para você se alfabetizar. Você começa por aí, né? Então, eu estou propondo na revisão do plano diretor que se inclua uma política transversal, levar ao sistema educacional formal essa ideia de cidade educadora. Eu posso até dizer para vocês que isso já está caminhando. O governo estadual, nessa gestão que está em curso, comprou 3.500 livros Reinvente Seu Bairro, esse livro que justamente procura dar esses instrumentos de compreensão. Deu para distribuição dos professores do ensino médio. Preocupado exatamente com isso. Então, gente, tem muita gente querendo caminhar por aí, aderindo a esse movimento nascido em Barcelona, e eu acho que a faculdade aqui também podia fazer, porque é uma escola. A escola que deve pensar a realidade circundante. Nós tentamos fazer isso, né? Aqui nessa escola, os vários cursos que ministramos, procurar estudar essa realidade na qual vivemos. Então, esse é um outro ponto que eu acho importante. Aí você vê, é a articulação da educação, como política educacional, com a questão urbana. Então, é um argumento muito poderoso para não aceitarmos a ideia de tirar a educação do plano diretor, ou tirar a saúde do plano diretor, né, como alguns defendem. Eu acho que não pode tirar. Pelo contrário, temos que integrar cada vez mais, né? Bom,